Glória a Deus. É sempre um prazer, é uma satisfação estar aqui. Glauber me convidou mais uma vez e eu fico muito feliz em receber uma oportunidade em estar trazendo na vigília, né, uma reflexão que primeiro vai servir para mim, né? E depois eu creio que Deus tem uma palavra para todos nós nessa noite, né? E fico muito feliz em ver os irmãos, estou vendo a sala aqui cheia. Que Deus fale aos nossos corações. Já concordo com a oração da nossa irmã, que Deus me ajude, que Deus nos ajude, e que Ele fale aos nossos corações, que a palavra dEle, a semente, encontre em nossos corações um terreno fértil, e que nós possamos, assim, a semente possa germinar e dar frutos, em nome de Jesus. Eu peço aos irmãos que abram suas Bíblias no livro de João, capítulo 15 e versículo 16. Evangelho de João, capítulo 15 e versículo 16. Foi um tema que foi proposto ao Ministério de Missões da nossa igreja, foi levado uma palavra da parte de Deus para nossas vidas ontem, e eu já vinha meditando nesse versículo, e aí Deus me vai e me convence, olha, é esse aí mesmo que você tem que fazer. Então, vamos ler a palavra do Senhor agora. Nos diz assim a palavra do Senhor: Não fostes vós que me escolhestes, e vos escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós, a vós outros, e vos designei para que vedes e dais frutos, e o vosso fruto permanecei, a fim de que tudo quanto pedirdes ao meu Pai, em meu nome, vô-lo conceda. Irmãos, aqui o evangelista João, ele nos fala, né, de que Deus fez uma escolha, né? Ele nos escolheu. E nossas vidas, elas sempre foi de escolhas. Desde quando nós éramos pequenos, crianças, né? Nós éramos levados por escolhas. Mas quando criança, as nossas mães, os nossos tutores, eles escolhiam por nós. Eles escolhiam as nossas roupas, eles escolhiam a escola, eles escolhiam até a nossa amizade, eles escolhiam. Mas quando nós passamos a ter o entendimento de uma vida, né, em que nós agora adotamos a nossa vida própria, agora as escolhas passaram ao nosso poder. E nós fazemos escolhas, muitas escolhas, né? E algumas dessas escolhas são os nossos amigos. E é o que eu quero tratar, o que Deus colocou no meu coração para tratarmos nessa noite. Sobre as escolhas dos amigos, amizades e que nós fazemos por nossa própria vontade, e amizades é coisas sérias, porque amizades que tanto podem nos influenciar para a nossa vida para a bênção, como também pode nos influenciar para uma perdição. A amizade, ela tem esse poder de nos edificar ou de nos trazer perdas, né? Elas podem nos trazer vários danos em nossas vidas. Primeira delas é na nossa vida profissional. Quando nós temos amigos que não estão de acordo com os princípios de Deus e nos ensinam e querem nos passar coisas que não estão alinhados com os pensamentos de Deus, isso pode nos trazer prejuízos, principalmente nas nossas vidas, na nossa vida profissional. Quantos não têm suas vidas profissionais estabilizadas, mas por causa de amigos dentro da empresa, ou sei lá, em outro local, né? Eles acabam se desviando do foco e acabam perdendo seus empregos. Outra coisa também é na nossa vida de integridade, aonde nós trilhamos um caminho de integridade, mas as más amizades nos levam para
lugares em que nós acabamos ferindo esse princípio nosso de homem de Deus ou filho, né, de uma família que tem os princípios bíblicos, e as amizades fazem isso, as más amizades fazem isso, nos tira desses princípios. Outra coisa é a paz. Muitas amizades, eles desfocam a paz, tanto nossa, como também a paz da família. Porque se tem algo que tira do eixo uma família, é quando nela falta a paz. E isso acontece de várias formas, porque uma delas nos faz sair desse eixo é quando nós temos amizades em que os nossos pais, os nossos amigos nos dão conselho e dizem que, olha, essa amizade ela não é boa para você. Ela não condiz com a sua vida cristã, ela não condiz com o que você é. Então, se afaste dessa amizade, porque ela vai te trazer uma má influência e daí você pode se perder no caminho, né? Então, essas pessoas, elas acabam se associando com pessoas que praticam coisas lá fora que não é do nosso cotidiano, mas por uma escolha própria, elas fazem de uma forma errada e assim vem os prejuízos. Vem os prejuízos porque por falta não é por falta do conselho, através do conselho em que nossos pais nos dão e diz, olha, sai dessa amizade, eu não quero você. É porque os nossos pais, eles têm um discernimento, né? Isso estou falando para jovens, mas eu quero falar também na nossa vida adulta, porque não é diferente, irmãos. As drogas, a embriaguez, ela não só vem para os adolescentes e os jovens, é algo que está acontecendo na nossa vida adulta, é algo que está destruindo casamentos, é algo que está destruindo famílias. E são amizades que nos levam para esse perfil, para essas pessoas. Então nós temos que ter cuidado quando nós escolhemos as nossas amizades, né? Porque são elas que dirão lá na frente o que nós somos e o que nós faremos. Então, isso acontece nas nossas vidas porque nós tomamos as decisões erradas. Amigos que estão envolvidos em prostituições, né, drogas, alcoolismo, e nós temos nós crentes, eu estou falando agora de nós como povo de Deus, nós temos essa ideia de que nós, como crentes, nós podemos trazer essas pessoas de lá para cá, para dentro do nosso convívio. Isso, muitas vezes, é perigoso, porque o diabo, ele é astuto, e toda vez que nós atacamos ele, tentando tirar alguém, ele contra-ataca, e muitas vezes nós não estamos preparados espiritualmente para trazer essas pessoas. E o que é que nós temos que fazer, como eu falei aqui, é lançar a semente. Lance a semente, porque quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo, não somos nós. Então, se nós permanecermos sentados a essa roda, em que nós, por termos amigos que gostamos e dizemos, olha, você tem que sair dessa cadeia, você tem que sair dessa opressão, venha comigo. Mas quando eu me assento a essa roda, eu corro um sério risco de permanecer sentado. Deus não quer isso não, Jesus não quer isso não. Jesus quer que nós lancemos a semente no solo. Se ele for um solo bom, fértil, essa semente vai germinar, certamente vai dar frutos. Mas se cair num solo de pedregulhos, é porque o solo já é ruim. Ele não aceita a semente. Então não adianta sentarmos nessas rodas quando a palavra do Senhor nos diz no Salmo 1 que bem-aventurado é o homem que não se assenta à roda dessas pessoas, mas que tem o seu prazer em meditar na palavra, na lei, de dia e de noite. Então não nos condiz sentarmos diante dessas pessoas. Tentarmos tirar essas pessoas desse mundo em que elas estão querendo ficar. Agora, abro um parêntese. Assim
como nós resgatarmos vidas assim, porque nós temos que cumprir o ID do Senhor. Nós temos que cumprir o ID, mas é pregando a palavra, deixando que o Espírito Santo convença ele, e não nós tentarmos convencê-lo, para que ele venha para a presença do Senhor. Quem convence é o Espírito Santo. Então, nós não devemos sentar com eles e ficarmos com ele, porque eles são nossos amigos, bons amigos de antigamente, e por isso eu quero resgatá-lo da minha forma. Não. Quem resgata é o Senhor. Nós apenas somos instrumentos e nós somos a plantadeira, onde nós lançaremos ali a sementezinha, ela vai se ficar ali na terra e com o tempo o Senhor mandará a chuva e ela brotará e assim ela virá para o Senhor. Porque em 1 Coríntios 15, 33, Paulo diz isso, né? Que as más companhias, as más conversações corrompem os bons costumes. Então, eu não posso permanecer, eu não posso andar, eu não posso ficar, porque eu posso correr o risco, um risco muito grande, de os meus princípios se perderem com os maus costumes. Porque eu e você, adultos, nós temos um gigante adormecido, ele não morreu. Quando nós aceitamos Jesus, nós adormecemos o gigante. Mas se nós permanecermos andando com pessoas que nos faz sair da presença do Senhor, o gigante acorda. E é isso que o diabo quer. Porque depois do gigante acordado, é muito difícil de derrubá-lo novamente. Então nós não podemos jamais. Mas também não quero abrir um parênteses outra vez. E que há sim amigos em que Deus prepara para as nossas vidas. Deus nos dá de presente, que nos ajuda a estar na presença do Senhor. Quando estamos fracos, quando estamos caídos, Deus prepara pessoas boas, pessoas que estão verdadeiramente vivendo os princípios, vivendo no Espírito, que quando nos vê dessa forma, a primeira coisa que ele faz é tentar nos erguer, nos levantar. Quando a palavra nos diz aqui, em João, no capítulo 15, onde Jesus diz assim no primeiro versículo, eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor, todo ramo que está em mim e não der fruto será cortado, e todo ramo que der frutos será limpo para dar mais frutos. O que Jesus queria dizer com isso? Eu entendo, em outra linha teológica, eu entendo que esse ramo que não está dando fruto, se nós andarmos num parreiral de uva, e o parreiral, ele, por algum motivo, perdeu um morão daquele e ele deitar o parreiral, os ramos da videira, que é a uva, ele vai ficar pelo chão. Não é que ele é um ramo ruim, ele é um ramo bom, porém, ele está no chão, na lama e na poeira. Mas é necessário que para que esses ramos eles voltem a dar frutos, como? Erguendo o parreiral novamente. Alguém tem que ir lá levantar o parreiral para que esses galhos saiam da lama, saiam do chão, saiam da sujeira e assim novamente dar seus frutos. Mas ele não vai dar frutos nessas folhas que foram amassadas pelo chão. Aí sim é necessário ter uma poda. É por isso que Jesus disse, vamos podar esse que já está estragado, porque ele não dará mais fruto. Poda, e aí sairá novos brotos, novos ramos, e assim novos frutos sairão, e assim é a nossa vida cristã. Quando Deus separa amigos verdadeiros, ele nos coloca em nossas vidas para esses momentos em que nós nos abatemos, queremos desistir, ele diz, não, para, não é assim. Deus não te fez para ficar caído, mas Deus me colocou aqui para te ajudar, para te dar uma palavra de ânimo, para que você se reerga e dê frutos novamente. Vamos levantar juntos. Amigo faz isso, vamos levantar juntos. Agora, amigos que dizem ser amigos, que no momento oportuno ele lhe vê no chão e diz, do chão não passa. Acabou, não dará mais frutos. Mas Deus sempre coloca os dele ali perto de nós, para dizer assim, jamais ele ficará no chão, porque ele tem um Deus
ele tem amigos que vai reerguer para que ele volte a ser a videira que ele era. Então, nas nossas vidas vai acontecer isso. Deus vai nos colocar pessoas que vai nos voltar, que vai nos fazer voltar ao foco, que é estar na presença de Deus e não ficar mais desanimado, para que assim nos impulsione a se levantar e assim, por essa amizade, voltarmos à presença do Senhor. Em Eclesiastes 6,14, nos diz uma coisa: um amigo fiel é uma poderosa proteção. Quem o achou, descobriu um tesouro. Isso é uma grande verdade. Um verdadeiro amigo, ele não é qualquer coisa, não. Ele é um tesouro que nós achamos. Porque nós sabemos que no momento certo, que nós precisarmos, ele vai estar ali para nos ajudar, para nos levantar, para nos dar uma palavra de confronto, porque amigo não é para dar a palavra e vai massagear nosso ego quando nós estamos errados. Não. Amigo só fala a verdade. Ele machuca com a verdade e nos trata com a verdade. A palavra corrige aquele a que Deus ama. E a palavra é lançada através de Deus, através dessas pessoas enviadas por Deus para nos tratar. Então, amigo, verdadeiro amigo, não é aquele que compactua com o seu erro e com o meu erro. O verdadeiro amigo é aquele que diz: está errado, é preciso consertar para que volte à santidade de Cristo Jesus. Porque Cristo Jesus nos diz: sede santo, porque eu sou santo. Então, é necessário que nós escolhamos bons amigos. É necessário que haja sempre amigos que nós possamos escolher para que nós permaneçamos na presença do Senhor. Mas também há amigos que são falsos. Anda conosco. E agora eu quero tratar eu tratei dos amigos lá fora. Amigos de infância, amigos que não queriam nada com o evangelho. Já foi pregado, já foi deixada a semente, mas eles não querem nada. Mas agora eu quero falar dos amigos em que nós temos dentro da nossa congregação, dentro do corpo de Cristo, que são amigos que se dizem amigos, porém não estão ali como corpo de Cristo. Estão para desvirtuar através de conselhos que não glorificam a Deus. Ou eu e você pensamos que dentro do nosso convívio da igreja espiritual não há pessoas que não estão ligados verdadeiramente no ramo de Cristo Jesus. Assim, há pessoas que estão dentro da igreja, mas ele não vive verdadeiramente o evangelho como ele deve ser vivido. Está ali, mas está acolá. É como se estivesse lá fora e estivesse aqui dentro. É como se diz um ditado popular: o crente Raimundo. Um pé na igreja e outro lá no mundo. Isso não condiz com o crente verdadeiro. Mas nós que buscamos estar na santidade em espírito, buscando a libertação todos os dias, porque o pecado ele está nos batendo a porta todos os dias e nós tentamos sempre nos afastar dele. Mas em todas as vezes nós nos pegamos pecando, de alguma forma, no falar, no agir, no proceder, no olhar, né? na própria postura, nós pecamos. Nós somos pecadores. A Bíblia nos diz que Jesus olhando para a terra, Deus olhando para a terra, ele não vê um justo sequer. Então, se eu disser, e se você disser que você é justo e que eu sou justo e que nós não temos pecado, nós somos o mais vil, pecador e mentiroso. Isso não provém do Pai. Isso provém do diabo, que ele é o pai da mentira. Mas há pessoas dentro do nosso convívio que tentam nos desvirtuar, que tentam tirar de nós o pensamento e a linha ao qual Jesus não quer que nós andemos, né? Não foi diferente com Jesus. Se nós observarmos, ele também escolheu os seus amigos. Jesus escolheu. Sempre nós temos, eu e você, nós temos os melhores amigos. Nós temos pessoas que somos de mais afinidade dentro da igreja ou lá fora. Jesus também teve.
Pedro, João e Tiago eram mais íntimos de Jesus. Eles andavam com Jesus. É tanto que no Getsemane, quando Jesus, antes de ser preparado por Judas para ser entregue ao Calvário, Jesus chama os melhores amigos dele. Quem era? João, Pedro e Tiago. Vamos orar. Eu estou amargurado. Eu preciso de amigos. Venham comigo. Jesus não chamou os 12 discípulos, o apóstolo não chamou os discípulos. Ele chamou 3, porque ele tinha afinidade com 3. Da mesma forma sou eu e é você. No momento de aflição, chama os verdadeiros amigos. Mesmo que eles sejam falhos, mas certamente eles estarão contigo na hora das aflições. Não foi diferente. Jesus teve amigos em que ele confiava, mas também teve entre esses amigos um que o traiu. Isso é triste falarmos dentro do nosso convívio da igreja espiritual. Há sempre alguém que pode nos trair, que pode nos trair. Foi assim com Jesus, não é diferente conosco. O tempo é diferente, mas a realidade é a mesma. Há pessoas que dizem ser quem é, mas na prática e nas ações elas não são. Jesus escolheu a Judas. Era um dos 12, mas quando Jesus vai se preparar para ir para o Calvário, ele já sabia que Judas havia de lhe entregar, porque ele já sabia quem era o traidor. E ele nos diz em Mateus 26, em que antes de ir para essa aflição, ele está ali, na casa de Marta e Maria, aonde Maria derrama o nardo nos seus pés, enxuga seus pés, e Judas, com o coração já inclinado para o erro, para a cobiça daquilo que era o mundo, que era o dinheiro, ele não olhava para aquele nardo quando ele disse: mas como é que faz? Pode destruir um nardo tão caro? Por que não dá aos pobres? Vende e dá aos pobres. Ele não estava pensando nos pobres, ele estava pensando nele. Ele tinha projeto para aquele dinheiro. É tanto que quando ele traiu a Jesus, ele traiu por dinheiro. Então, há pessoas que estão conosco, mas têm um pensamento totalmente diferente do que nós professamos, que é as coisas dos céus. Tem um grande pregador que ele diz assim, que aquele que está cheio dos céus, ele não tem espaço para o que é do mundo. Charles Spurgeon, ele diz que nós, quando estamos cheios das coisas de Deus, nós não temos espaço para colocar coisa do mundo entre nós. E isso é uma verdade, mas Judas colocou. Judas entregou Jesus por moeda. E isso vai nos dizer no capítulo 26, do 47 ao 50, que vai relatar que Judas entrega o seu amigo. Judas entregou o amigo dele, porque Jesus chamou Judas de amigo. E Judas faz isso, porque ele fala assim, quando Jesus diz, olha, um de vocês vão me trair. E Pedro diz, Senhor, sou eu? Quem é? Aí ele diz, aquele que eu molhar o pão e entregar, esse me trairá. Judas automaticamente saiu. E quando ele chega lá na frente, ele molha o pão. Quando ele dá a Judas, Judas vem e o beija a face. Ou seja, Judas já tinha tudo premeditado, porque o diabo já tinha entrado no coração de Judas naquele momento em que Jesus estava lavando os pés dele. Jesus estava fazendo um ato ali de purificação, mas Judas já tinha no seu coração em que ele não fazia mais parte daquela amizade ali. Ele já tinha entregado a amizade dele para o diabo. E ele entrega a Jesus. E a boa, grande amizade são aquelas que têm intenção no coração de nos ajudar, mas são pessoas como Judas, que foi escolhido por Jesus. Judas foi escolhido por Jesus como amigo. Jesus escolheu a Judas como amigo, mas Judas escolheu não ser amigo de Deus. Não escolheu ser amigo de Jesus. Ele poderia ter escolhido. Ele teve uma decisão,
Eu não falei que nós tomamos decisões em procurar os nossos amigos? Judas fez o contrário. Ele poderia ter o melhor amigo da face da terra, do mundo, mas ele escolheu ser inimigo de Deus. Ele escolheu entregar o Filho de Deus. Ele escolheu entregar o próprio Deus encarnado. É por isso que nós temos que termos cuidados com as nossas amizades, com quem nós andamos. Porque quando menos pensamos que essa pessoa, porque anda demonstrando que está em Cristo, diz que vive em Cristo, mas as suas atitudes e os seus desejos não são de Cristo, são do mundo. O coração cheio do que é do mundo. E isso lá na frente nos traz... isso lá na frente, esse amigo, ele pode nos cravar, como diz um ditado popular, o punhal pelas costas. Porque ele não está se importando com a sua e com a minha amizade. Ele está se importando com ele mesmo. E isso existe dentro do nosso convívio, fora e dentro da igreja. Isso existe. É por isso que nós temos que estar atentos para aqueles que verdadeiramente, através das suas ações, que buscam o Espírito Santo, que buscam estar na presença do Senhor, que demonstra com sua vida que verdadeiramente vive o Evangelho, é dessas pessoas que nós temos que nos achegar, porque são elas que nos ajudarão, que nos ensinarão. Porque nós, por mais que saibamos de alguma coisa, mas sempre alguém tem algo para nos ensinar. E essas pessoas que vivem verdadeiro Evangelho, elas só somam nas nossas vidas. E nós devemos nos afastar daquelas que têm duas faces. Uma face é o Evangelho, a outra face é o mundo. A própria Bíblia nos diz que não devemos amar dois senhores. Então, se nós nos juntamos a essas pessoas, nós estamos também adorando a dois senhores. Mas quando nós nos afastamos delas, nós abdicamos das coisas do mundo e resolvemos escolher as coisas de Deus. E isso alegra o coração de Deus. Quando nós tomamos a postura de servos e diz assim, eu rejeito o mundo e eu aceito Deus, Deus se alegra e Deus nos coloca em posição de honra, porque nós estamos honrando a Ele, porque a palavra nos diz, a quem honra, honra. Dê a César o que é de César, dê a Deus o que é de Deus. Nós temos que estar arraigados em Deus, o mundo que vá para o mundo. E nós temos que fazer isso. No capítulo 15 e 14 de João, ele nos diz assim, olha, é tanto que esse amor de Jesus, de Deus para as nossas vidas, ele nos diz que não foram nós, não foram vocês que me escolheram. Não foram vocês, foi eu que vos escolhi. Quando ele diz no capítulo 14 e 15, ele diz, vós sois meus amigos, se fazer o que eu vos mando, e não os que chamamos de servos. Ou seja, o que é que Jesus quis dizer aqui? Olha, vocês me escolheram, mas vocês só vão ser os meus amigos se vocês fazerem o que eu mando. Ninguém tem maior amor do que esse que dá a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Olha o que é que Jesus diz no versículo 13. Ninguém tem maior amor do que esse que dá a alguém a própria vida em favor dos amigos. O melhor amigo que nós temos é Deus. O Espírito Santo na pessoa de Deus, o Espírito Santo na pessoa de Cristo Jesus. Ele nos deu o melhor dessa terra. Deus nos deu o melhor amigo, que é Cristo Jesus. Qual é o amigo? Quem é de nós que vai virar e vai dizer, eu e você, será se eu daria minha vida pelo irmão Damião? Será, meu Deus? Eu vou tutubiar, eu vou dizer, eu tenho que pensar nisso. E certamente lá na frente eu vou ter medo da morte. Mas Jesus não. Jesus, quando foi ao Calvário, disse, eu vou para a morte por amor de meus amigos. Deus disse, João 3,16, eu vou mandar para a morte em favor dos meus filhos, que serão amigos dele futuramente. Foi por isso que ele foi para o Calvário, foi por isso que ele foi à cruz, foi por isso que o sangue verteu,
para que nós ganhássemos um amigo, um fiel amigo, que é Cristo Jesus. Não há outro amigo. Só Ele dá a vida por mim e por você. Devemos esperar do próximo, de nós mesmos, nada. Do próximo, pouco, mas dele, Cristo Jesus, tudo. Porque Ele tem tudo para as nossas vidas. Eu tenho pouco para você. Você tem pouco para mim, porque eu posso me arrepender. Mas Cristo Jesus, nunca. Ele deu a sua vida. Se fosse voltar aos tempos passados, certamente Deus entregaria Jesus novamente para salvar a minha vida e a sua vida. Então, o verdadeiro amigo não é esse que você pensa que está do seu lado, mas quando menos pensamos, estamos vendo as traições, como foi assim com Judas. Jesus andava com ele andava com Jesus, mas quando menos os outros amigos, discípulos pensaram, foi Judas que traiu. Imagina aí a fisionomia dos amigos, mas foi Judas, o cara que cuidava do dinheiro. Ele saiu para com dinheiro, será para comprar comida, mas não, ele foi para trair. Há, sim, traidores. Há pessoas que estão na igreja, mas não estão com o coração em Cristo, não estão vivendo a verdadeira evangelho. E tem, para finalizar aqui, meus amados irmãos, Jesus nos mostra por que e para que ele nos escolheu. Primeiro, no versículo 13, como eu disse, ninguém dá a vida por outro, a não ser ele. Foi por amor que ele nos entregou e se entregou à cruz para nos salvar. Foi por amor. Amor igual esse não existe. É um amor incondicional, de tal maneira, de tal forma, em que ninguém na face da terra pode imaginar que tal amor é esse. Só Ele, Cristo Jesus e Deus sabe. Segundo, é no versículo 14, quando ele diz: vós sois os meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Tem uma condição: quer ser meu amigo, mas tem que obedecer. Faça o que eu mando, e vocês serão os meus amigos. Se vocês não fizerem o que eu mando, certamente não serão meus amigos. Porque quem é amigo do meu Pai é inimigo do mundo. Quem é inimigo do mundo é amigo do meu Pai. Cristo Jesus nos fala isso. Outra, no versículo 15 e 16, que é onde entra o versículo-chave em que nós começamos. Ele diz: já não vos chamo de servo, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado de amigos, porque tudo quanto ouvi do meu Pai vos tenho dado a conhecer. Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designeis para que vades e deis frutos, e os vossos frutos permaneçam, a fim de que tudo quando pedirdes ao meu Pai em meu nome, ele vos dará. Olha o que é que Jesus disse aqui. Vocês não são servos mais. Eu sou o seu Senhor, mas eu não lhe chamo de servo. Eu lhe chamo de amigo. Porque o servo, ele não entra na casa do Pai. Veja, nos tempos antigos, nas casas dos senhores, os servos ficavam de fora. Só os da família real ficavam ali dentro. Jesus era rei, ele era Senhor, mas ele não se sentiu como Senhor. Ele nos chamou de amigo, porque ele quer compartilhar o melhor dos céus com as nossas vidas. É por isso que ele diz: o seu Senhor, como eu recebi do meu Pai, eu quero entregar a vós também. E para que vocês vá e deem frutos. O que é que ele quer dizer? Andem comigo, estejam comigo, permaneçam comigo. Vocês aprenderão e assim vocês darão frutos. Mas esses frutos têm que permanecer. Porque quando perdirdes alguma coisa em meu Pai, o meu Pai vai ver que você fez as coisas corretas, me obedeceu e deu fruto. Isso é ser ramo de Cristo Jesus, quando ele nos diz no versículo 15, quando ele vai
Versículo 2: todo ramo que, estando em mim, não der fruto, ele corta. E todo ramo que dá fruto, limpa, para que produza mais frutos. Esse ramo sou eu e você. É nós pregando o evangelho, lançando sementes, e a semente frutificando e dando mais frutos. E assim o reino de Deus sendo povoado. E lá na frente, o melhor de tudo é que nós vamos nos encontrar com Cristo Jesus. E ele vai dizer: mostra as tuas mãos. Nós vamos mostrar as mãos. E ele vai ver que várias sementes nós semeamos com essas mãos. E ele vai dizer: vinde, bendito do meu Pai, o reino é teu. Triste é para aquele que vai ouvir de Jesus: afasta-te de mim, porque eu não te conheço, porque não fez a minha vontade. Então, para finalizar, Provérbios 19:24 nos diz que a riqueza traz muitos amigos, mas até o amigo do pobre o abandona. Sabe o que é isso? O que isso quer dizer? É que muita gente escolhe amigos pelo ter, pelo dinheiro, pela situação, a posição social. Ah, eu quero ser amigo de fulano porque ele é rico, porque ele é bem visto na sociedade. Engana-se, porque o dinheiro é dele. E a Bíblia está nos dizendo aqui que até o pobre vai o abandonar. O salmista nos diz no Salmos 119:63, que sou o amigo de todos os que te amam. Sou amigo de todos os que te amam e te obedecem. E obedece também os teus preceitos. Aqui é Jesus falando. Eu sou amigo daqueles que me amam e daqueles que obedecem ao meu Pai. Esse eu sou amigo, mas que obedecem os preceitos de Deus. Se não obedece os preceitos de Deus, essa amizade não presta para mim nem para você. Ela tem que ser lançada fora. Mas se eles seguem os preceitos, guardam os mandamentos, e você vê verdadeiramente um homem de Deus, uma mulher de Deus, aí sim, chama para perto, porque ele só tem a somar com a sua vida, e lá na frente, juntos, vão ser árvores frutíferas. Que Deus abençoe a todos e que Deus nos dê uma nova oportunidade assim, Ele nos chamando. Deus abençoe.